Salve, salve, filhotinho, professor Bruno de Geografia na área. Vamos para a correção da prova da ESA 2024/25, tipo A, tá? Então aqui, analise o mapa a seguir. Qual estratégia geopolítica representada no mapa foi adotada pela coroa portuguesa para ocupar o território amazônico durante o século XVIII, tá? Importante você lembrar que no século XVIII eu vou ter uma ocupação da Amazônia, uma ocupação militar, uma ocupação econômica e uma ocupação religiosa, tá? A ocupação militar dá-se-á pela implantação dos fortes militares para garantir a defesa, principalmente as margens dos rios, para onde ocorriam as invasões. Portanto, nós temos aí letra C de casa, criação de fortificações militares. A ocupação econômica foi com as drogas dos sertões, as especiarias, e a ocupação religiosa, a implantação das missões com a Igreja Católica, tá? Questão 30. O Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia é a organização militar responsável pelo transporte fluvial, tá? E fala que essas embarcações, elas passam pelos rios Solimões, tá? E o Rio Negro, que formam o famoso Rio Amazonas, lá em Manaus, no Amazonas. Perfeito. Vamos lá, Bruninho. Questão 31, tá? Ele vai falar aqui do primeiro pilotão, tá? E que esse pilotão, ele vai passar pelo tipo de clima predominante na região do estado de Pernambuco, na região nordeste. É o clima tropical semiárido, tá? O clima tropical semiárido apresenta baixa precipitação, elevada temperatura, uma irregularidade na distribuição da chuva, pode ficar até 2 anos sem chover, então chove, mas chove pouco, tá bom? Então vamos lá. Letra A, elevada taxa de umidade? Não, baixa taxa de umidade. B, é o clima mais representativo do Brasil, abrange a maior parte da região nordeste e apresenta as seguintes características marcantes: existência de 2 estações bem definidas, temperaturas altas e amplitude térmicas anuais elevadas devido à influência da continentalidade. Não vai ter essa amplitude térmica elevada. Lembrando que a amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima com a temperatura mínima. C, é o clima brasileiro com menor índice pluviométrico. Pluviométrico vem de pluviosidade de chuva, tá? O que causa o problema da estiagem. Estiagem quer dizer escassez de chuva. Há uma má distribuição das chuvas, o que estão concentradas em alguns meses do ano. As médias térmicas estão em torno de 28 graus Celsius, as temperaturas são elevadas e possuem baixa umidade do ar ao longo do ano. Perfeito, correta a letra C de casa, né? A letra D, apresenta chuvas concentradas no inverno. Letra E, sofre grande influência anual da massa tropical atlântica, que é úmida. No inverno, a massa polar atlântica, erradíssimo. Correta a letra C de casa. Questão 32, tá, Bruninho? Na questão 32, ele fala que a partir da década de 60, o Brasil vem registrando uma queda acentuada em suas taxas de natalidade e mortalidade. Tal fato está ligado à criação do Ministério da Saúde na década de 50, período em que iniciaram as campanhas de combate às doenças endêmicas e a organização de programas de vacinação em âmbito nacional. O gráfico abaixo demonstra a transição demográfica que o nosso país vem passando ao longo dos últimos anos, evidenciando em sua dinâmica de crescimento populacional o processo de... Vamos lá, tá? Aí nós temos aqui, Bruninho, importante, tá? Veja, tá? Então, nós temos aqui essa primeira linha, que é a taxa de natalidade, e a linha de baixo, a taxa de mortalidade. A diferença entre as duas taxas nós chamamos de crescimento natural ou vegetativo, tá? Então aqui, ó, letra A, redução do crescimento vegetativo a partir de 1965. Então aqui, ó, nós temos aqui, tá? Vamos lá. Então, se você observar o crescimento vegetativo, de 45 a 60 ele veio aumentando, ó. Aqui ele tinha essa dimensão, aqui ele aumentou, tá? B, aumento da taxa de mortalidade a partir de 30. Então, a partir da década de 30, aqui, ó, a mortalidade caiu. Então, não pode ser a letra B. C, aumento do crescimento vegetativo a partir de 1965, tá? Então, a partir de 65,
ao aumento do crescimento vegetativo, tá? Quer dizer, a partir de 65, esse crescimento vegetativo ele vai diminuir, tá? Embora ele seja alto ainda, mas ele começou a aumentar a partir de 55, tá? Aumento da taxa de natalidade a partir de 45, aumento da taxa de natalidade a partir de 45. Não, Bruninho, a taxa de natalidade já era alta, desde ali de 1890 já era alta a taxa de natalidade. Redução da expectativa de vida a partir de 85, tá? A nossa expectativa de vida ela vem aumentando. Então nós temos aqui, Bruninho, a alternativa correta, redução do crescimento vegetativo a partir de 1965, correta, letra A. Questão 33. O Brasil possui 92% do território na zona intertropical do planeta, grande extensão no sentido norte-sul e litoral com forte influência da massa de ar oceânicas, apresenta predominância de climas quentes e úmidos. Em apenas 8% de territórios ao sul do Trópico de Capricórnio ocorre o clima subtropical, que apresenta maior variação térmica e estações do ano mais bem definidas. Ao analisar a atuação das massas de ar que atuam no território brasileiro, podemos afirmar que, tá? Importante você observar, tá? Nós temos aqui a massa de ar, tá? A massa de ar no verão, tá? No verão e no inverno, tá bom? Então, como é que você vai matar a questão, Daninho? É importante você observar a linha do Equador, tá? Aonde tem a linha do Equador, eu vou ter as massas equatoriais. Então, eu vou ter a massa equatorial atlântica, tá, Bruninho? Essa massa equatorial atlântica, por estar no litoral, ela vai ser uma massa de ar quente e úmida. Essa massa que está no continente, que é a MEC, massa equatorial continental, ela é uma massa quente porque está no Equador, e ela deveria ser seca porque está no continente, mas ela vai ser uma massa de ar úmida por causa da floresta amazônica, tá? Nós temos aqui a massa tropical atlântica, também ela é uma massa de ar quente porque está na região intertropical e úmida porque está no Atlântico. A massa tropical continental ela é quente e é seca, tá, Bruninho? E eu tenho além dela aqui a massa polar, que é uma massa de ar fria, tá, e úmida, porque ela é atlântica, perfeito? Tá? Então esse é um ponto importante. Vamos lá, Bruninho. Ao analisar a atuação das massas de ar que atuam no território, podemos afirmar que, letra A massa equatorial atlântica ela é quente e seca? Não, ela não é seca porque ela recebe umidade do Atlântico. B. A massa equatorial continental é quente e úmida? Perfeito, é quente e úmida porque ela recebe umidade da floresta amazônica, correta, letra B de Bruninho, tá? Questão 34, tá? O processo de urbanização e estruturação da rede urbana brasileira pode ser dividido em 4 etapas, conforme linha do tempo a seguir. Na década de 30, nós temos metrópoles com polo de atividade, estruturação da rede urbana, fluxo migratório em escala regional. De 50 a 80, nós temos intenso êxodo rural e a migração intra-regional, porque você já tem um processo de industrialização forte, e aí a migração ocorre do Nordeste para o Sudeste, tá? Do Nordeste para outras regiões também, tá? Na década de 80, você vai ter o crescimento de metrópoles regionais, não somente aquelas metrópoles ligadas ali ao Sudeste brasileiro, e também as cidades médias. Então, antigamente, somente São Paulo crescia, o Rio de Janeiro crescia, algumas poucas metrópoles, tá? Agora, além dessas metrópoles, nós temos também o crescimento de algumas cidades médias, como Campinas, São José dos Campos, tá? Algumas cidades, inclusive, do interior de São Paulo, tá bom? Então, hoje em dia, não é somente a metrópole que cresce, não é só um processo de metropolização, é também as cidades médias que passam por processo de crescimento também, tá? A mudança é evidenciada no sentido dos fluxos, tá? Na estruturação da rede urbana brasileira é resultado da modernização das economias da região norte e nordeste, não, porque não é só a região norte e nordeste que passa por esse processo, tá?
B. Contínua e crescente ascensão das regiões metropolitanas, como eu te falei, não só as grandes metrópoles, mas também as cidades médias. C. Migração e processo de urbanização voltado às metrópoles, não exclusivamente mais às metrópoles, também às cidades médias. D. Integração de mercados que incorporam o Sul e Sudeste, não é mais privilégio do Sul e Sudeste, tá? Letra E. Contínua e crescente reestruturação e integração dos espaços urbano e rural, correta, letra E. Tá certo, filhotinho? Um grande abraço. Não esquece de deixar aquele like e deixar o seu comentário. Um abraço, valeu!